Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Essa aí é. Hoje a gente vai tentar desvendar como a fé cristã se coloca diante de um mundo cheio de desafios, né? Tem? E para guiar essa nossa conversa, a gente vai usar como base o livro Cristão em uma Sociedade Não Cristã, Isso. do teólogo John Stott. Exatamente. Preparados para essa jornada. Com certeza. John Stott, ele era mestre em conectar a fé com a vida real. É. E nesse livro ele não foge dos temas polêmicos. Mergulha de cabeça em questões como guerra, meio ambiente, pobreza e até sexualidade. Sempre buscando a perspectiva bíblica. E antes da gente começar, aquele recadinho básico, né? Deixa o seu like, segue nosso canal, Isso. ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Importante. E compartilhe esse episódio com os amigos e deixe nos comentários sugestões de livros que você gostaria de ver por aqui. A sua participação é fundamental para a Fé em Letras continuar crescendo. Exatamente. A gente quer saber a sua opinião. Quais temas te interessam? Quais livros te inspiram? Legal. Mas vamos lá. Stott, ele já começa o livro nos dando um choque de realidade. Ele coloca o dedo na ferida, né? Dizendo que a gente entrou no século XXI com uma bagagem de problemas que ninguém imaginava 50 anos atrás. Guerras, crises ambientais, injustiça social. Isso aí. É como se o mundo estivesse em ebulição. Em ebulição. E a grande sacada da Stott é mostrar que, diante disso tudo, muitos cristãos se fecharam em suas bolhas, focando só na defesa da fé e esquecendo da responsabilidade social. É como se a fé fosse algo só para dentro da igreja. Mas eu uso um exemplo histórico incrível para criticar essa postura, né? Que é o movimento evangélico do século XIX, com figuras como William Wilberforce, que lutou contra a escravidão, Sim. e Charles Finney, que promoveu reformas sociais. Isso. Grandes nomes. Esses caras eram feras. É. Eles entendiam que o evangelho liberta a alma. E impulsiona a transformação da sociedade. Exato. Liberta a alma e transforma a sociedade. Stott, ele também destaca o crescimento das igrejas evangélicas e carismáticas como um sinal de esperança. É verdade. Mostrando que as pessoas buscam uma fé viva e relevante Sim. que dialogue com os desafios do mundo atual. Uma fé que faça sentido, né? Isso. Pra hoje. E para alcançar essa sociedade pluralista e cética, Stott nos provoca a repensar as missões no século XXI. Verdade. Afinal, como comunicar o evangelho num mundo tão diverso? Essa é a grande questão. Ele nos chama a sermos criativos, sensíveis e entender o espírito do nosso tempo. E aí a gente chega num dos pontos centrais do livro. Qual a postura do cristão numa sociedade que muitas vezes rejeita os valores cristãos? Essa é a grande pergunta. E ele usa uma metáfora muito interessante, que é a metáfora do sal e luz, que é um chamado para sermos agentes de transformação. O sal dá sabor, conserva, a luz ilumina, revela. A gente, como cristãos, é chamado a levar a presença de Deus para o mundo, impactando a sociedade. E ele destaca dois elementos essenciais para essa transformação. É a oração e o evangelismo. É importante. A oração, ela nos conecta com Deus, né? A fonte de toda a sabedoria e poder. E o evangelismo nos impulsiona a compartilhar a mensagem do evangelho. Isso. É como se a oração fosse a raiz e o evangelismo o fruto. Perfeito. E o livro, ele não se intimida diante de temas polêmicos. Não se intimida. Ele aborda guerra e paz, meio ambiente, pobreza, relações étnicas, trabalho, ética empresarial, relações de gênero e sexualidade, buscando a perspectiva bíblica para cada um deles. É impressionante como Stott, ele não se esquiva das questões difíceis. Ele as enfrenta com coragem, inteligência e sensibilidade, buscando equilíbrio entre a fidelidade às escrituras e a relevância para o nosso tempo. Um exemplo disso é como ele aborda a questão da guerra. Ele coloca a gente frente a frente com a dura realidade da autodestruição da humanidade. Com o aumento do poder bélico, a proliferação de armas. Pois é. É como se a gente estivesse assistindo a um filme catastrófico. É verdade. Mas a tragédia está acontecendo agora, né? Diante dos nossos olhos. E aí ele nos faz uma pergunta muito importante. Qual o papel do cristão diante disso? Podemos simplesmente cruzar os braços e esperar o fim. Ele critica a apatia, né? Sim. A indiferença de muitos que se acomodam em suas vidas, enquanto o mundo se aproxima do caos. Ele nos convida ao envolvimento. Sim. A gente não pode ficar parado. Mas ele vai além da simples condenação da guerra.
Ele mergulha na complexidade do tema, explorando diferentes perspectivas, né? Isso. E questionando conceitos como o da guerra justa. Ele nos leva a uma análise profunda das escrituras, né? Buscando entender o que Deus nos revela sobre guerra, paz, violência, poder. E a partir dessa análise, Stott, ele traça princípios éticos para guiar a nossa ação diante de conflitos. Quais seriam esses princípios? Princípios como o amor ao inimigo, a busca pela paz, Sim. a proteção dos inocentes, a recusa à vingança. Importante. E ele não se limita à teoria. Não. Ele traz exemplos práticos de como esses princípios podem ser aplicados em situações reais, né? Falando da importância do diálogo, Sim. da diplomacia, da resistência pacífica, da ação humanitária. Ele mostra que a fé cristã ela não nos leva à passividade diante da violência, mas nos impulsiona a sermos agentes de paz. Sim. E reconciliação, né? É chamado a construir pontes de entendimento e defender a justiça e a dignidade humana. E ele também nos lembra da importância da oração. A nossa principal arma é a oração. Isso. Devemos orar pelos líderes mundiais, pelas vítimas de conflitos, pela paz mundial. A oração move o coração de Deus, né? E transforma a realidade. Com certeza. É nela que a gente encontra força e sabedoria para agir num mundo tão marcado pela violência. É verdade. Já que falamos de um mundo em crise, né? Outro tema que Stott aborda com profundidade é a crise ambiental. Ele descreve o cenário de forma assustadora, Sim. falando do esgotamento dos recursos naturais, da poluição, do desmatamento. É como se a gente estivesse, mais uma vez, assistindo a um filme catastrófico. Pois é. Mas a tragédia está acontecendo agora, diante dos nossos olhos. Exato. E a pergunta que ele nos faz é: qual a nossa responsabilidade como cristãos diante dessa crise? Será que a gente pode se preocupar só com a salvação da alma e ignorar o que está acontecendo com o planeta? Essa é uma questão importante. Stott nos lembra de que Deus nos confiou a administração da terra e que vamos prestar contas a Ele pela forma como cuidamos dela. Ele usa o termo mordomia para descrever essa relação. Sim. Com a criação, né? São os mordomos, administradores dos bens de Deus. E essa mordomia implica responsabilidade, cuidado, sustentabilidade. Ele defende que devemos adotar um estilo de vida mais simples. Sim. Reduzir o consumo, reutilizar, reciclar, respeitar os limites da natureza. Stott nos chama a sermos agentes de transformação, promovendo a conscientização ambiental, lutando por políticas públicas que protejam o meio ambiente. O cuidado com a criação é uma expressão do nosso amor a Deus e ao próximo. A terra não nos pertence? Não. Ela pertence a Deus? Oh, Deus. E um dia a gente vai ter que prestar contas a Ele, pela forma como a gente tratou. É verdade. Saindo da questão ambiental, Stott nos coloca diante de outra realidade. O drama da pobreza. E ele não se contenta em apresentar estatísticas frias. Não. Ele nos leva a encontro com a pobreza, na sua forma mais crua, né? Com histórias de pessoas que lutam para sobreviver, que sofrem com a falta de oportunidades, que têm seus direitos negados. E essa imersão na realidade da pobreza, guiada por Stott, nos desperta a compaixão, a indignação, o desejo de fazer algo para mudar essa situação. E a grande questão que ele levanta Qual? é que a pobreza não é apenas uma questão individual, mas estrutural. Ele fala da exploração, da corrupção, da má distribuição de renda, da falta de acesso à terra, ao crédito, à educação. É um sistema que perpetua a pobreza. E o Stott nos desafia a combater esse sistema. Ele nos convida a agir de forma concreta para amenizar o sofrimento dos pobres. Falando da generosidade, da caridade, do assistencialismo, mas também da ação política e social para transformar as estruturas injustas. E ele vai buscar nas Escrituras Isso. a perspectiva de Deus sobre a pobreza, mostrando que Deus se compadece dos pobres, se identifica com eles, os defende, os abençoa. A justiça social é um princípio fundamental do reino de Deus. E nós somos chamados a ser agentes de justiça nesse mundo. Ele nos convida a sermos a voz dos que não têm voz, a defender os direitos dos pobres, a lutar por um mundo mais justo e igualitário.
E a gente fecha essa primeira parte da nossa conversa com um ponto crucial. Qual? Stott nos lembra que, ao cuidarmos dos pobres, estamos servindo ao próprio Jesus. É verdade. É uma lição poderosa. E aí, prontos para continuar nossa imersão no livro do John Stott, a gente acabou a última parte falando sobre a responsabilidade social do cristão, especialmente em relação aos pobres. Mas essa ideia, ela se expande para muito mais áreas. E Stott, ele nos convida a refletir sobre os direitos humanos como um todo. Verdade. E é interessante como ele coloca logo de cara que os direitos humanos, eles não são uma invenção moderna. Ele faz um passeio histórico, né? Sim. Mostrando como a luta por dignidade e justiça sempre existiu. Isso. E aí entra a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Como um marco, né? Nessa jornada. E o legal é que ele não para na superfície, sabe? Ele não só diz defenda os direitos humanos, mas vai mais fundo buscando o fundamento desses direitos. E aí ele encontra na Bíblia uma base sólida para essa defesa. Ele mostra como a Bíblia está repleta de passagens que afirmam o valor da vida, a igualdade entre os seres humanos, a necessidade de justiça, compaixão, solidariedade. É como se a Bíblia fosse um manual para a defesa dos direitos humanos. Isso. Né? E essa conexão que ele faz é sensacional. Porque, às vezes, as pessoas acham que a fé cristã é só sobre o céu, sobre a vida após a morte. Mas o Stott mostra que ela tem implicações diretas na forma como a gente vive aqui e agora. Na luta por um mundo mais justo, né? Isso. E digno. Mais digno. E ele vai além da teoria, né? Ele coloca o dedo na ferida, denunciando as violações de direitos humanos que acontecem no mundo. Como a tortura, a escravidão, a discriminação, a perseguição religiosa, a pobreza extrema. Ele não nos deixa acomodados, nos chamando a não sermos indiferentes ao sofrimento do outro. E aí que entra a compaixão, a indignação, a necessidade de agir, de sermos defensores dos direitos humanos, de lutarmos por um mundo onde a dignidade de cada ser humano seja respeitada. E falando em dignidade, o Stott, ele nos leva para uma área que muitas vezes é esquecida numa perspectiva cristã. Qual? Que é o trabalho. Sim. E é interessante como ele já começa desconstruindo a ideia de que o trabalho é uma maldição, um castigo. Exatamente. Ele resgata a beleza do trabalho na perspectiva bíblica, mostrando que Deus é um Deus trabalhador, que ele criou o mundo com trabalho e nos chamou para sermos seus colaboradores na criação. É como se o trabalho fosse uma forma da gente participar da obra de Deus. Exatamente. E ele usa o relato da criação em Gênesis para mostrar que o trabalho não é consequência do pecado, mas parte do projeto original de Deus. Isso. Ou seja, o trabalho tem valor em si mesmo, né? Nos permite desenvolver talentos, ser criativos, contribuir para o bem comum. E o Stott, ele não se limita a essa visão idealizada do trabalho. Não. Ele coloca os pés no chão, discutindo os desafios do trabalho no mundo moderno, como o desemprego, a exploração, a desigualdade salarial, as condições precárias, o estresse e a falta de propósito. Ele mostra que o trabalho, muitas vezes, ele se tornou desumanizado, né? Sim. E nos convida a resgatar o valor do trabalho como uma esfera de serviço, de realização pessoal, de expressão da nossa fé. E a gente, como cristãos, é chamado a ser agente de transformação no ambiente de trabalho, promovendo justiça, ética, respeito à dignidade humana. A fé não fica na porta da fábrica ou do escritório. Não. Né? Não. E ele vem além, né? Dedicando um capítulo inteiro à ética empresarial. É verdade. Ele coloca o dedo na ferida, mostrando como muitas empresas priorizam o lucro acima de tudo. Sim. Ignorando valores éticos e a responsabilidade social. E a pergunta que fica como ser uma empresa de sucesso sem abrir mão dos valores do reino? É um desafio e tanto. Mas o Stott, ele mostra que é possível. Que sim, é possível. Ele nos convida a sermos agentes de transformação dentro das empresas, a promovermos a ética, a transparência, a responsabilidade social. Ele nos lembra que as empresas são formadas por pessoas e que a gente precisa tratar a todos com justiça, respeito e dignidade, independentemente da posição que ocupam. E essa preocupação com o ser humano, ela se estende para a questão das relações étnicas. Sim. Né? Um tema super importante no mundo marcado pelo racismo, pela xenofobia. O Stott, ele já começa nos lembrando da unidade da raça humana, né? Ele nos leva lá para o início, para Adão e Eva.
mostrando que somos todos descendentes de um único casal, Sim. criados à imagem e semelhança de Deus. E a partir dessa base, ele celebra a diversidade étnica como uma riqueza, como uma expressão da criatividade de Deus. Mas também nos alerta sobre os perigos do etnocentrismo, da superioridade racial, do preconceito. Ele coloca o racismo como um pecado. Sim. Uma violação da dignidade humana, uma negação do amor de Deus. E aí ele nos convida a sermos agentes de reconciliação, a construir pontes de entendimento, a lutar por uma sociedade onde todos sejam tratados com justiça e igualdade. E a fé cristã, ela nos impulsiona a amar o próximo, Sim. independentemente da sua cor, raça, etnia ou cultura. É verdade. O Stott, ele nos lembra que na igreja não deve haver divisão entre judeus e gentios, escravos e livres, homens e mulheres, ricos e pobres. Em Cristo, somos todos iguais. E é justamente essa igualdade em Cristo que nos leva a questionar as estruturas sociais que geram desigualdade, exclusão, sofrimento. E essa é a beleza do livro do Stott. Ele nos tira da zona de conforto, nos provoca a ir além da religiosidade superficial e a viver a fé de forma integral, impactando o mundo ao nosso redor. E na próxima parte, a gente vai mergulhar em temas ainda mais complexos e desafiadores. Relações de gênero, sexualidade, aborto e eutanásia. Preparem-se para mais uma dose de reflexões profundas e instigantes. Chegamos à parte final do nosso mergulho no livro O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. É verdade. E como prometido, a gente vai encarar temas delicados que geram muita discussão, né? Sim. Relações de gênero, sexualidade, aborto e eutanásia. Esses são assuntos que muitas vezes a gente prefere evitar, mas Totonense vai direto ao ponto. Com a sensibilidade e a profundidade que a gente já espera dele. Com certeza. Ele começa reconhecendo a complexidade do tema da sexualidade, mostrando como ela é influenciada por fatores históricos, culturais, sociais, religiosos. Ele nos ajuda a entender que a sexualidade não é um compartimento estanque da nossa vida, mas algo que está conectado com a nossa humanidade, a nossa identidade, a nossa relação com Deus e com o próximo. Isso. E aí ele vai buscar na Bíblia a perspectiva de Deus sobre a sexualidade. Sim. Mostrando que Deus a criou como algo bom, um presente, uma expressão de amor e intimidade entre homem e mulher dentro do casamento. E ele coloca o casamento como um pacto sagrado instituído por Deus, onde a sexualidade encontra seu significado pleno. Mas ele não fecha os olhos para os desafios que a sexualidade enfrenta no mundo de hoje, como a promiscuidade, a pornografia, as doenças sexualmente transmissíveis, a exploração sexual, o abuso. Stott nos confronta com a banalização da sexualidade, que muitas vezes é reduzida a mero prazer físico, desconectada do amor, do compromisso, da responsabilidade. E ele aponta as consequências dessa banalização, né? A desvalorização do casamento, a destruição de famílias, o aumento das DSTs, o sofrimento emocional, espiritual. É um alerta para a gente resgatar o valor da sexualidade, vivendo de forma responsável, ética, saudável, à luz dos princípios de Deus. E ele entra num tema que causa muita polêmica, principalmente dentro da igreja, que é a homossexualidade. Mesmo sendo um tema delicado. Stott não foge do debate. Ele não foge. Ele analisa as diferentes interpretações bíblicas sobre a homossexualidade. Sim. Apresentando os argumentos de ambos os lados com respeito e imparcialidade. É como se ele dissesse, olha, o assunto é complexo, a gente precisa conversar sobre ele com honestidade e respeito. Buscando entender as diferentes perspectivas. E ele nos lembra que, acima de tudo, a gente precisa amar o próximo. Sim. Independentemente da sua orientação sexual. É um chamado a encontrar um equilíbrio entre a fidelidade às escrituras e a compaixão pelas pessoas. E partindo da sexualidade, a gente chega em temas ainda mais delicados, aborto e eutanásia, que nos colocam frente a frente com questões éticas profundas sobre o valor da vida humana, o sofrimento, a morte e a dignidade. E mais uma vez, Stott nos convida a uma análise profunda das escrituras, buscando entender o que Deus nos revela sobre esses temas. Ele reforça a sacralidade da vida humana, que pertence a Deus e que fomos criados à sua imagem e semelhança, e que o aborto é a interrupção de uma vida humana em desenvolvimento. E a eutanásia é a antecipação intencional da morte. Ele nos desafia a repensar as nossas posições sobre esses temas. A buscar a verdade com humildade, compaixão e respeito pela dignidade humana.
a sermos defensores da vida, a lutarmos por uma cultura que valorize e proteja a vida em todas as suas fases. E nos lembra que a fé cristã nos dá esperança, mesmo diante do sofrimento da morte. Nos mostrando que Jesus Cristo venceu a morte e nos oferece a vida eterna. E para fechar com chave de ouro, no último capítulo do livro, Stott nos apresenta um chamado A Liderança Cristã. Ele nos mostra a necessidade de líderes cristãos desse mundo. Pessoas com visão, integridade, coragem, compaixão, que possam guiar a sociedade em meio aos desafios e crises que a gente enfrenta. Ele nos desafia a buscarmos a excelência na liderança, inspirados no exemplo de Jesus Cristo, o líder servo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pelos outros. Stott nos convida a sermos líderes servos, que se dão pelos outros, que buscam o bem comum, que promovem a justiça, a paz, a dignidade humana. A liderança cristã é um chamado a responsabilidade, privilégio, é uma jornada de aprendizado, de crescimento, de aperfeiçoamento, buscando a Deus em oração, estudando as escrituras, Nos deixando moldar pelo Espírito Santo. Chegamos ao fim do nosso mergulho nesse livro incrível. John Stott nos provocou a ir mais fundo na nossa fé, a vivermos de forma integral, a impactarmos o mundo ao nosso redor. E você que nos acompanhou até aqui, qual a sua maior lição que te marcou, que você leva para sua vida? Compartilhe suas reflexões nos comentários. E não esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse episódio com seus amigos. Importante. A sua participação ajuda o Fé em Letras a crescer e alcançar mais pessoas. Com certeza. Até a próxima. E que a graça e a paz de Deus estejam com você.